11h48. Jornal da Lespe conversa agora com André César. Ele é cientista político e vai falar sobre como a pandemia por coronavírus pode afetar as eleições deste ano. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, André. Eu agradeço, obrigado, bom dia. Eu gostaria já de iniciar o nosso bate-papo, já agradecendo a sua participação, mas eu acho importante que você faça uma breve análise de como essa crise da pandemia do Covid-19 pode impactar o pleito municipal deste ano. Olha, são duas dimensões básicas de impacto da pandemia, olhando para o pleito, que talvez seja em outubro próximo. Em primeiro lugar, o debate mesmo, o debate dos candidatos, seja vereador, seja prefeitos, e não importa o tamanho da cidade, seja uma capital como São Paulo ou um rincão no interiorzão, o debate vai focar muito na questão da saúde pública. A saúde pública vai se tornar um tema central, uma questão central, a questão de recursos, de parcerias e tudo mais. Então, é um debate que, se você pensar no final do ano passado, final de 2019, talvez não tivesse esse peso, longe disso, não teria esse peso. Agora, com essa nova realidade, que inclusive a gente não sabe para onde vai, quando vai terminar e em que condições ela vai evoluir antes de terminar, então a única certeza é que esse debate vai ser pautado basicamente na questão de saúde pública, recursos, parcerias e afins. E a outra questão é sobre a própria realização do pleito, né? O TSE ainda insiste em manter os prazos e as datas, primeiro turno em 6 de outubro e tudo mais, só que a gente sabe que está tudo no imponderável. Então, alguma alteração nesses prazos e nas datas de realização dos turnos mesmo, cada dia que passa fica mais possível esse cenário. Então, isso muda as campanhas, isso muda as aglomerações, as convenções partidárias, tudo isso vai ser realizado de uma maneira que até hoje não foi na história recente do país. Tudo bem, André? Quem fala é a Caterina. Bom dia. Inclusive, fizemos uma entrevista e falamos sobre o pleito municipal recentemente, né, André? Uhum. Quer dizer, é um pouco... quando a gente conversou, era ainda um pouco recente ainda para dizer exatamente, né, como que vai ficar essa questão aí do pleito municipal. Mas eu queria saber se, na sua visão, esse possível adiamento aí das eleições, né, pode influenciar de alguma maneira negativamente a economia brasileira? Olha, eu acho que não. Isso vai caminhar em paralelo, porque a economia já vai estar bastante desaquecida, né? A gente vai estar numa recessão forte, já começou, os sinais estão aí, perda de renda da população, perda de empregos, então isso já está dado. Mas, realmente, você tira as expectativas de alguns setores que participam das eleições, os partidos, as militâncias, que se preparam, já estavam se preparando para o pleito do segundo semestre, e agora, nesse quadro, nessa nova realidade, tudo fica no ar, tudo fica na expectativa, e como eu disse, cada dia agora vai ser um dia, mas a minha avaliação é que, dada a realidade, vai ser muito difícil se cumprir os prazos. Estamos conversando com o cientista político André César, falando sobre os impactos da Covid-19, da pandemia por coronavírus no pleito municipal deste ano. Eu quero resgatar um pouco da resposta do André César, que mencionou sobre o ineditismo da possibilidade de adiamento ou de alteração das datas das eleições deste ano. Professor, me diga uma coisa, do ponto de vista legal, é possível, então, alterar os prazos da campanha ou mesmo de registro das candidaturas? Como funcionaria essa questão por aqui, inclusive do ponto de vista da organização dos partidos políticos? Muita gente poderia entender isso também como uma manobra por parte das siglas. Como funciona isso do ponto de vista legal, professor? Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que nós vivemos um tempo de anormalidades, é uma realidade diferente, tudo é anormal, então medidas urgentes
podem ser necessárias também no âmbito, como nós falamos aqui, no âmbito das eleições. Há uma leitura geral, corrente, que o Congresso Nacional tem poderes, mesmo trabalhando virtualmente, como estão todas as casas legislativas, né, votar virtualmente uma proposta de emenda constitucional alterando os prazos, assim, em vez de outubro, joga para novembro o primeiro turno e faz o segundo turno em dezembro. Isso pode ser feito e seria via consenso. Como nós estamos vendo hoje, decisões baseadas no consenso no Congresso, a PEC do orçamento de guerra e outras questões relativas ao coronavírus, então não seria de espantar também que isso pode ocorrer em algum momento. Claro que com o suporte aí do Supremo e em especial do TSE, que regulamenta todo o processo eleitoral, né? Então, isso é uma realidade factível. O que não pode acontecer, na minha avaliação, é uma grande preocupação que se tem, é você prorrogar de uma canetada só, prorrogar os mandatos de vereadores e prefeitos para 2022, para lá em 2022 realizar uma eleição única, geral. Isso seria um grande erro, seria um desserviço para a nossa democracia. Então, o que tem que se tentar é encontrar um caminho que se ao máximo os prazos, mas que se realize as eleições separadas para que o ano que vem, 2021, esperamos de volta à normalidade, os novos gestores municipais, vereadores, prefeitos e tudo mais, assumam seus cargos. Eu escutei, inclusive, professor, essa teoria de extensão dos mandatos dos prefeitos e vereadores até 2022, para que naquele ano fossem realizadas eleições totais, né, de presidente, governadores, prefeitos e também dos cargos legislativos, todos, né, nas esferas da União, federais, municipais e também estaduais. E aí eu pergunto para o senhor, além dessa possibilidade, que o senhor não vê com bons olhos, quais outras possibilidades o país teria? A prorrogação para o ano que vem, a realização neste ano, só que em uma outra data, ou teria talvez uma quarta possibilidade? Quais são os cenários diante da pandemia para o pleito municipal? Olha, a princípio hoje, 13 de abril, que nós estamos conversando, ainda a possibilidade, o que está marcado no calendário, que até o ministro Barroso, que vai presidir o TSE a partir de maio, falou à imprensa esse fim de semana, que a princípio está mantido tudo. Mas o segundo cenário é a prorrogação. Eu acho que para além da prorrogação, e aí tem que se pensar só nos prazos, a mudança de prazos, mas realizando umas eleições municipais separadas, pode ser até no início de 2021, tudo bem. E aí talvez os novos prefeitos e vereadores assumissem em março do ano que vem, 2021. Mas, para além disso, essa prorrogação definitiva, uma extensão por mais 2 anos, seria extremamente danosa, mesmo porque a eleição municipal tem muitas características próprias. As questões municipais são muito específicas. E elas vão se perder no grande debate nacional. Você imagina comparar a campanha de um candidato a presidente da República com um candidato a vereador. É muito diferente, são outras realidades, outras demandas, outras atribuições absolutamente distintas. Então, na cabeça do eleitor, vai causar confusão. Em 82, nós tivemos um pleito desse tipo, não se votava presidente ainda, mas votou-se em vários cargos outros. E não foi uma campanha fácil, não. Então, com essa experiência, nós sabemos que o ideal é realmente buscar, entre esses 2 principais cenários, quer dizer, conseguimos manter as datas graças ao recuo da pandemia, ou então mudar as datas, mas realizar no máximo no início do próximo ano. Certo. André, Caterina, novamente, eu tenho mais uma pergunta para fazer e até você me corrige se eu estiver errada, mas eu acredito que nunca, então, na história aí do Brasil, houve um adiamento de eleição, né? Eu gosto até de citar o exemplo de quando, na eleição para a presidência, onde o candidato, na época, Jair Bolsonaro, tomou uma facada. Na época, muita gente especulou aí um possível adiamento das eleições por conta desse fato, mas isso foi realmente descartado ali na época.
Nós temos algum exemplo na história e mundial de um adiamento por conta aí de um aspecto de saúde pública que poderia até, inclusive, servir de exemplo aqui para a nossa sociedade? De saúde pública, não, né? Você tem, no caso brasileiro, quando os militares tomaram poder em 64, houve o cancelamento. Havia uma eleição prevista para pouco tempo depois, das eleições presidenciais, que até o JK, o Juscelino Kubitschek, era pré-candidato, havia nomes sendo colocados, Carlos Lacerda, né, figuras importantes da política à época, mas aí os militares cancelaram e aí ficamos muito tempo sem eleições presidenciais, né? No mundo, por conta de saúde pública, não há. Isso é absolutamente novo, isso é totalmente inédito. O que você teve foi a gripe espanhola, no final da segunda década do século passado, só que ali o mundo já estava saindo de uma guerra traumática, que havia sido a mais sangrenta guerra até então, com milhões de mortos. E a epidemia, a gripe espanhola, ela, digamos, mexeu com o mundo político, mas não também a ponto de interromper processos eleitorais que já estavam em curso. Os próximos meses serão determinantes para saber como a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, irão se posicionar em relação a isso, né, professor? Eu acho que é importante que os órgãos responsáveis eles analisem bem, mas, sobretudo, estejam em contato, em conexão com as autoridades de saúde para respeitarem, naturalmente, as orientações do Ministério da Saúde e também das secretarias de saúde. Concorda? Sem dúvida, é fundamental, porque são parcerias agora absolutamente necessárias, porque, inclusive, o que está se falando? Isolamento social. Então, convenções, eventos desse tipo, que são muito comuns durante as campanhas, eles não podem se realizar da maneira como são até agora realizados, né? Tem que se mudar isso. Então, essa sensibilidade, essa troca de informações, troca de conhecimento, vai municiar as próximas decisões. Eu creio, de maneira bastante forte, que a Justiça Eleitoral, em especial o TSE, vai ter a sensibilidade para, em algum momento, a curto prazo, porque os partidos, inclusive, estão pressionando, querem ter uma decisão assim, vamos adiar, vamos passar para o mês seguinte, vamos esperar mais um pouco. E aí, a partir daí, essa sensibilidade por parte da Justiça Eleitoral vai tornar as coisas, todas essas questões, todas essas dúvidas, mais ou menos respondidas e mais ou menos cristalinas. Conversamos com o cientista político André César, que fez uma análise importante deste cenário da pandemia de coronavírus, justamente em um ano em que serão realizadas as eleições municipais. Pelo menos no calendário consta o pleito em novembro, salvo engano. Professor, muito obrigado por sua participação, por suas informações. E o senhor sabe que as portas da Assembleia Legislativa e aqui da TV Rede Alesp sempre estão abertas para o senhor. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, obrigado, bom trabalho.